Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Salmo de número 22, versículo 6. Está escrito o seguinte, já encontrou? Achando, verifique se ao teu lado tem alguma pessoa sem a palavra de Deus e mostra para essa pessoa onde nós vamos ver. O Salmo de número 22, verso 6. Está escrito assim: Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Amém, igreja? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita que este livro aberto realmente é a boca de Deus falando conosco? Então desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas aplaude com força, aplaude com vigor, aplaude com fé. E enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Olhando para o alto, erguendo as mãos e aplaudindo, diga glória ao teu nome, Senhor. E aplaude mais ainda. Diga glória, glória, glória ao teu nome. E aplaude isto. Senhor Deus, nós vamos pregar a tua palavra agora. E o teu povo precisa ouvir a tua voz. Eles não podem ouvir a voz de um homem neste lugar. A tua palavra tem que ser anunciada, tem que ser pela tua própria boca. Então usa-nos agora nas tuas mãos, que não sejam os nossos lábios, mas os teus, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Este salmo foi escrito 1000 anos antes de se cumprir. E as pessoas que liam este salmo achavam que era apenas um cântico de Davi. Mas agora que nós estamos aqui, neste tempo, e com todo o conhecimento da palavra de Deus, com as sagradas escrituras reveladas de Gênesis até Apocalipse, nada mais está encoberto, tudo está revelado. Então a gente começa a ler o Salmo de número 22 e a gente descobre que ele está falando de uma pessoa, ou melhor dizendo, Davi escreveu, mas quem estava redigindo cada palavra era o próprio Senhor Jesus. Então vamos acompanhar neste Salmo 22 o autor, quem é que está escrevendo este salmo, de quem que o Salmo 22 está falando. Durante muitos e muitos anos, centenas e centenas de anos, as pessoas achavam que falava de Davi, mas você vai ver que não. Então vai acompanhando comigo lá no versículo 1. Está escrito assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Esta palavra é familiar a você agora? Você já leu alguma vez no Evangelho algo parecido? Vamos virar as páginas da Bíblia como se nós estivéssemos viajando pelo tempo. Vamos virar até chegar ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. Mateus está descrevendo a cena da crucificação do Senhor Jesus. E ele está ali agonizando, morrendo, e a terra está em trevas, em escuridão total. E a hora nona, segundo a maneira deles contarem as horas naquela época, é para nós às 3 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, perto das 3 horas da tarde, Jesus ali suspendido no madeiro, ele dá um brado.
Ele fala uma língua que as pessoas não entendem. Quando ele fala Eloi, Eloi, tem gente lá embaixo que diz assim: olha, ele está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem livrá-lo. Não entendiam o que Jesus estava falando, mas aqui diz assim: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Bate direitinho com o versículo 1 deste salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Então quem está escrevendo o salmo de número 22, usando a mão de Davi, é o próprio Senhor Jesus. 1000 anos antes de tudo acontecer, ele está ali redigindo através da mão de Davi. E você vai sentir agora, dentro de você, na leitura deste salmo, a aflição que o próprio Cristo sentiu. Quer dizer, ele passou a sofrer 1000 anos antes de morrer na cruz. Na verdade, esse sacrifício está já programado desde a fundação do mundo. Jesus já está reservado para a cruz, mas aqui no Salmo ele nos transmite 1000 anos antes de acontecer toda a sua angústia e aflição. Então vamos continuar acompanhando essa leitura. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Sabe, quando Jesus, ele naquela noite, ele estava virando da quinta para a sexta, terminando a quinta-feira em que ele foi traído. Ele foi lá no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, estava tudo escuro, e ele ali começa a clamar, ele começa a orar, e o tempo passa. Da noite ele passa para o dia da sexta-feira. Quer dizer, eu clamo de dia e tu não me respondes, de noite não tenho sossego. Jesus está angustiado. Ali no Getsemane, ele ora ao Pai e ele clama 3 vezes, fazendo a mesma oração, perguntando para Deus: ó Deus, é possível passar de mim este cálice? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele clamou e Deus não respondeu. De dia e de noite e de dia, ele clamou e não houve resposta. Mas isso não fez Jesus blasfemar. O fato de até ele ter recebido uma recusa da parte de Deus, não fez ele dizer: olha, Deus não está sendo bom para mim. Mas ele continua louvando a Deus. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Seus pais, isto é, os seus antepassados, este queria ser o personagem principal do Salmo 22, e que seria a pessoa também a ser crucificada na cruz do Calvário. Ele tinha que ser da raiz de Davi, ele tinha que ser de descendência judaica. Por isso que mostra aqui a nacionalidade de Jesus. Muito bem, mas ele, no versículo 6, e que foi isso que nós lemos, ele diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. O que o profeta Isaías, olhando para esta situação profética também antes de acontecer, o que Isaías viu no Senhor Jesus? Capítulo 53 de Isaías, verso 3. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. 2 vezes no mesmo versículo a palavra desprezado, a palavra indigno, a palavra dizendo que os homens escondiam dele o rosto. É como se ele não existisse, é como se ele não fosse nada nem ninguém. Jesus sentiu esse desprezo. Ele, veja só, o Filho de Deus, lógico, naquele momento que ele está todo torturado,
sangrando, machucado, inchado, ferido. Quem olha para ele não vê beleza nenhuma. O homem foi torturado, apanhou demais, está sangrando, está desfigurado, muito machucado. Quem é que pode achar bonito alguém que sofreu tamanha crueldade, tamanha tortura? Ele é desprezado. E quem vê ele naquela cruz, fala, esse daí é um qualquer, é um vagabundo qualquer. Esse daí não é ninguém. Porque somente um criminoso, somente uma pessoa imprestável, um verme, é que poderia morrer numa cruz. Somente uma pessoa culpada. E ele diz, eu sou verme, não homem. Vergonha dos homens, eu sou desprezado do povo. Jesus sentiu desprezo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Então vamos de novo avançar 1000 anos, vamos voltar lá para Mateus, no capítulo 27, no versículo 43. Veja que não é coincidência. O versículo 41, melhor ainda. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. O versículo 43 tem a mesma frase. É inacreditável. Confiou em Deus, que o livre-o agora. Veja, vá comparando a mesma redação. Jesus já sabia que tudo isso iria acontecer com ele, já estava ali redigido, profetizado 1000 anos antes de acontecer. Jesus está aqui pessoalmente descrevendo a sua agonia, o seu sofrimento. Versículo 9, continuando a leitura. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E quando o rei Herodes, o grande Herodes, mandou que as crianças com menos de 2 anos para baixo fossem assassinadas ali em todo Israel, ali Deus guardou o seu filho Jesus. Então ele fala, tu és o que me tiraste do ventre e o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. Jesus ainda era um bebezinho que mamava. Herodes, o grande, mandando matar todas as crianças, foi grande a matança em Israel, mas Jesus foi preservado. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Quando o anjo profetizou para Maria, dizendo, olha, você vai ficar grávida, vai nascer um ente santo do teu ventre. Ele também disse, este ente santo será chamado Filho de Deus. Então aqui, tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge, como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Quando Jesus verteu todo o seu sangue ali, ele parecia uma cachoeira vertendo água, derramando o seu sangue. E depois que ele derramou todo o seu sangue, chegou lá um soldado romano com uma lança comprida e perfurou o seu lado direito. E quando tirou a lança, saiu um pouquinho de sangue e de água. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Pregado ali, olha, naquela posição, desde as 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, todos os seus ossos se desconjuntaram, os seus ligamentos se romperam, ele ficou completamente desconjuntado, o seu corpo perdeu as articulações, os seus nervos romperam, os seus ossos se desligaram um do outro, porque não tinha mais líquido, não tinha mais sangue, os músculos estavam desidratados, a carne estava desidratada, os ligamentos não tinham mais condição de segurar, por exemplo, o fêmur com a perna, a rótula se desprendeu, o cotovelo se desprendeu, o omoplata, ele ficou desconjunto
desenjuntado, disforme. É assim que ele está. E ele continua dizendo: o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Jesus foi desfalecendo. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. Quando Jesus estava lá morrendo, ele disse: eu tenho sede. Porque a sua língua grudava no céu da boca, a boca ressecada, aquele sol forte, desde as 9 horas da manhã até as 3 da tarde. Ele estava com os lábios feridos, desde a sua prisão não haviam lhe dado um gole de água. Desidratado no madeiro, a sede é profunda, o corpo pede por água, mas a língua principalmente, está grudando no céu da boca. Ele sente muita sede. E ele diz aqui: e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Uma riqueza de detalhes extraordinária. Aquelas pessoas que estão ali, vendo ele agonizando, zombam dele, são verdadeiros cães, verdadeiros chacais, zombam dele. É como se fossem lobos esperando ele morrer para comer a sua carne. E ele está traspassado as mãos e os pés. Ninguém mais foi ferido desse jeito em toda a Bíblia, em toda a palavra. Ele diz aqui no versículo 17: poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Sabe por que dá para contar todos os ossos? Porque ele está morrendo quase nu. As costelas estão aparecendo, os ossos estão expostos. Quando o corpo foi sendo desidratado, perdendo o sangue, perdendo a água, a pele foi grudando nos ossos. Dá para contar todos os ossos dele. Ele sentiu tudo isso. Eles vêm e me contemplam. Está todo mundo olhando. Versículo 18: repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Meu Deus, às vezes eu não consigo compreender como que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Eu não consigo compreender como o judeu fecha os olhos, porque o judeu ele pega o Novo Testamento, ele arranca fora e joga no lixo, porque foi ensinado para eles que tudo aquilo que está no Novo Testamento é mentira. Mas tudo bem, eles têm o Antigo Testamento, eles têm o Salmo 22, este salmo que descreve, é só olhar, é só ler. E aqui está descrito perfeitamente quem é o personagem deste salmo. Não é Davi. Qual a dificuldade de se acreditar? Mas vamos conferir lá no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso 24. Você vai ver que realmente está acontecendo isso. Quer dizer, 1000 anos antes previsto. E agora, no entanto, realmente vão jogar sortes sobre a sua roupa. Versículo 24, Marcos 15, verso 24. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E a túnica do Senhor Jesus, que era tecida de alto a baixo, sem costura, os soldados romanos ficaram disputando essa túnica. Não vamos rasgar não, vamos ver quem é que fica com ela. E lançaram sortes. Voltando para o Salmo 22, agora o verso 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me, livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Jesus está falando do diabo. Salva-me da boca do leão. Jesus está falando do diabo, porque os cães são os homens que estão zombando, mas o leão é Satanás. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios.
Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Quando Jesus falou assim: salva-me, Senhor, livra minha alma, não te alongues de mim, apressa-te em socorrer-me, apressa-te, não te alongues de mim. Jesus, ele pediu urgência, porque havia um prazo para que Deus fizesse o socorro. O prazo foi aquele que começou a vigorar desde as 3 horas da tarde, quando ele rendeu o espírito e tombou a cabeça, e ali pegaram o seu cadáver completamente ressecado, sangrado, ferido, inchado, enrolaram em lençóis, colocaram perfumes e levaram para dentro de uma gruta que havia lá perto, um túmulo de um homem rico, e puseram o seu cadáver sobre uma pedra que estava no chão, totalmente enrolado com aquele lençol, e também puseram uma pedra na entrada do sepulcro, na entrada daquela caverna, e chumbaram a pedra para o cadáver ficar ali dentro. Jesus está preso por todos os lados, puseram soldados do lado de fora para guardar o cadáver, se revezando dia e noite durante 3 dias, sexta, sábado e domingo. Mas a oração já estava feita 1000 anos antes. Apressa-te, Senhor, não te alongues de mim. 3 dias depois, a sepultura se abriu em resposta à oração do Senhor Jesus, e Deus o Pai o ressuscitou dos mortos. Jesus está sendo livre da morte, está saindo da sepultura. Então eu declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou isso depois de ressuscitado. Quem crer e for batizado será salvo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes farão dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Quem é que se torna irmão de Jesus Cristo? Quem é que se torna filho de Deus? Quem é que pode usar este nome com poder e autoridade? Quem é que pode usar o nome de Jesus? É aqueles que creem no seu sacrifício na cruz. É aqueles que acreditam que de fato Ele morreu, mas Ele recebeu todo o poder no céu e na terra, ressuscitou dos mortos, está vivo pelos séculos dos séculos, assentou-se à direita de Deus. Quem usar o nome de Jesus tem poder para vencer o inferno, tem poder para sujeitar o demônio debaixo dos seus pés. Vós que temeis ao Senhor, diz o Salmo 22, verso 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que buscam o vosso coração. Viverá eternamente. Que refeição é essa? Os mansos comerão e se fartarão. Hoje nós estamos aqui preparados para fazermos esta refeição. Nós somos semelhantes a Jesus Cristo. Ele é manso e humilde de coração. Quando você recebe Jesus como Salvador, você passa a assumir e a ter a mesma natureza do Senhor Jesus. Esta é a razão porque você passa a ser chamado de cristão. Isto é, uma cópia de Cristo. O homem era violento, era briguento, era uma pessoa irada, nervosa. Mas no dia que ouviu a palavra de Deus, que compreendeu o que Jesus fez por ela na cruz do Calvário, quando ergueu a sua mão e com lágrimas nos olhos, o homem violento disse: Senhor, Tu és o meu Salvador. Aquela natureza maligna, irada, violenta foi retirada e a pessoa se tornou mansa como Jesus Cristo. Os mansos da terra, eles comerão e se fartarão. O que nós comeremos? O pão da vida, que é Jesus
Cristo. Nós vamos participar do seu corpo, nós vamos nos fartar no seu sangue, nós vamos nos alimentar de verdade. É uma promessa do Senhor Jesus. Continuando a leitura do Salmo, versículo 27 agora. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações. O livro de Apocalipse diz que na coxa do Senhor Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em cima da sua cruz, quando Ele foi morto, Pilatos mandou escrever em 3 idiomas: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E os judeus ficaram bravos. Não diga isso não, Ele é o Rei dos Judeus, mas escreve aí, eu disse, eu sou o Rei dos Judeus. Mas Pilatos falou, o que eu escrevi, já está escrito. Mas Pilatos escreveu sem saber o significado daquilo. E por que ele escreveu em 3 línguas? Por que ele escreveu em 3 idiomas? Por que ele escreveu nos 3 idiomas usados na terra do mundo primitivo? Por que ele escreveu em hebraico, em latim, em grego, os 3 idiomas que a terra falava mais comumente, que seria, vamos supor, o inglês, o espanhol e o francês de hoje, quer dizer, os 3 idiomas mais populares? Por que Pilatos, se Jesus era apenas o Rei dos Judeus, bastava ter escrito em hebraico? E os judeus iriam ler, iriam entender. Mas quando Pilatos escreveu nas 3 línguas que se falava em toda a terra daquela época, ele também estava sendo usado para de alguma maneira declarar: ele não é só o Rei dos Judeus, está escrito em todas as línguas da terra, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei de toda a terra, ele é o Rei do mundo inteiro. Leiam em todas as traduções, ele é o Rei. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque o reino é do Senhor e Ele domina entre as nações, diz o versículo 28. Todos os grandes da terra comerão e o adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, como também os que não podem reter a sua vida. Esta é uma palavra fiel e verdadeira. Todos vão comparecer perante Ele, seja durante a vida, voluntariamente, querendo recebê-lo como Salvador e o adorando mesmo, em espírito e em verdade, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus e o único Salvador, ou depois de mortos. Depois de mortos, eles serão trazidos do pó da terra, serão trazidos além da morte, para dobrar os joelhos diante do Senhor Jesus. Não adianta, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ninguém vai escapar disso. Eu, se fosse você, preferia declarar isto nesta vida e agora. Porque se você declarar isto nesta vida e agora, se hoje você decidir, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu reconheço que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, eu reconheço que Ele é o meu único Salvador, você vai fazer isso com paz, com mansidão, com alegria no teu coração. Você vai sair daqui uma nova pessoa. Mas se você rejeitar, se você recusar, se você endurecer o teu coração, e se a morte te apanhar antes que você tome essa decisão, um dia você será chamado, trazido novamente da terra, da morte, para dobrar o teu joelho diante dele. Então, seja agora ou depois, você vai ter que dobrar o joelho diante do Senhor Jesus. Então aceita este conselho, faça isto hoje mesmo e receba Jesus Cristo como o único Salvador. O versículo 30 diz assim: uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Você é esta semente. Você é esta geração que vai servi-lo. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer,
porquanto ele o fez. Quem gera o povo que vai nascer, os filhos de Deus que irão nascer, é o Senhor Jesus. Através do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, através da sua obra. Porque todos que o recebem como Salvador, recebem o poder de se tornarem filhos de Deus. Nascem novamente, não da carne e do sangue, mas nascem do Espírito e da água. São gerados porque ele o fez. O Salmo termina aqui dizendo, no versículo 31, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Quer dizer que enquanto houver gente para nascer, será anunciada perpetuamente esta mesma palavra. Só existe e existirá sempre um único Salvador. Ele era considerado como um verme. Ninguém deu nada por ele. E mesmo nos dias de hoje, muitos olham e não dão nada para ele, porque é um sofredor, é um pobrezinho. O mundo pensa com pena de Jesus. Olha, morreu, coitado, que injustiça que fizeram com o Filho de Deus. Ah, coitadinho, se ele vier de novo é capaz de matarem ele outra vez. A pessoa que declara isso, ela está confessando a sua completa ignorância. Jesus não foi morto, Jesus não foi assassinado, já estava previsto 1000 anos antes. Ele descreveu toda a cena através do punho de Davi, tudo o que vai acontecer, o seu sentimento mais íntimo, a sua dor mais profunda, aquilo que ele iria sentir nas suas entranhas, ele descreveu com riqueza de detalhes 1000 anos antes de acontecer. Você acha que ele não sabia de nada? Ele sabia que iria ser vendido por Judas. Ele falou: aquele que me trai coloca a mão comigo no prato, um de vós há de me trair. Ele sabia que tinha um traidor naquela noite. Ele sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes, praguejar, dizendo: eu não conheço esse homem, não sei quem ele é. Ele sabia que todos os discípulos iriam fugir. Ele sabia todos os horrores que ele ia passar ali naquela cruz. Ele sabia de todo escárnio, sofrimento e tortura. Você acha que ele não podia fugir? Ele estava avisado 1000 anos antes. Aliás, ele estava nos avisando 1000 anos antes, dizendo: vai acontecer tudo isso vai se cumprir. E você pensa que ele quis fugir? Você pensa que ele quis abandonar a cruz? Você pensa que ele ficou com medo, que ele se acovardou? Não, ainda que estivesse sozinho, desamparado, contra tudo e contra todos, ele foi até o fim, agonizou até dar o último brado e dizer: Pai, está tudo cumprido, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe por que ele fez isso? Porque ele ama você, e era a única maneira de salvar a tua alma, era a única maneira dele fazer você nascer de novo, se você se tornar um novo homem, uma nova mulher. Ele enfrentou tudo isso por amor a você que nem tinha nascido. Se ele tivesse feito isso só para aquelas pessoas daquela geração, mas o Salmo 22 terminou dizendo: chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Você não tinha nem nascido ainda, e ele já tinha feito isso. Sabe o que nós estamos fazendo? Cumprindo agora este versículo 31. Nós estamos chegando aqui e estamos anunciando a sua justiça. Para você que nasceu, está nesse tempo, mas agora precisa nascer da água e do Espírito. Precisa receber Jesus como teu único Salvador. Precisa se entregar para Ele. E se você não fizer isso, você não será salvo. A humanidade pensa que Jesus é um coitadinho que morreu na cruz. Não é nada disso, não. Que coitadinho, coisa nenhuma. Coitadinho de nós. E coitadinhos do que não compreendem esse mistério. Acham Jesus um fracasso. Mas ele não é um fracasso, ele é vitorioso, porque sabendo de tudo, ele foi até o fim por amor de nós. Sabe? As pessoas passavam debaixo de uma árvore e viam ali vários frutos. As pessoas atiravam pedra, tentavam derrubar o fruto para comer, mas tinha um fruto lá que não caía, ficava o tempo todo suspenso no céu, ficava o tempo todo lá em cima. E as pessoas até desistiram de alcançar aquele fruto. Mas um dia passaram por aquele local e o fruto não estava mais lá em cima.
O fruto estava na terra. E naquela terra ele havia apodrecido. E ele que era tão formoso lá em cima, enquanto estava suspenso no alto, enquanto ele estava ali, agora no chão, depois de alguns dias, havia bichado. Não era mais aquele fruto atraente. Então as pessoas olhavam para o fruto e diziam: puxa, quando estava lá em cima eu queria, mas agora apodrecido desse jeito, machucado desse jeito, caído na terra desse jeito, não dá mais vontade. E as pessoas passavam por aquele fruto que antes era tão lindo e agora está com um aspecto totalmente desfigurado. Ninguém o queria. Mas aí apareceu um lavrador que pegou aquele fruto apodrecido, caído, deitado no pó da terra, e foi abrindo as suas entranhas e tirou de dentro as sementes que estavam escondidas e pegou e plantou bem fundo na terra, ficou ali bem fundo na terra. E depois daquele fruto que não se dava nada por ele, brotou uma árvore muito grande, muito forte, uma árvore gigantesca, uma árvore que permitia que as aves dos céus vinham e se aninhassem nos seus ramos e ficassem ali protegidas, até fazendo os seus ninhos protegidas contra a tempestade, contra a chuva, contra o vento, contra os raios, contra as intempéries, ali protegida nos seus ramos. E os seus ramos começaram a produzir muitos frutos para que outras pessoas pudessem pegar, absorver, comer. O que isso quer dizer? Por que eu estou te contando isso? Porque Jesus era esse fruto lindo que estava lá em cima. O Filho de Deus, tão lindo, tão maravilhoso, tão bonito. Puxa, o Filho de Deus, que coisa linda. Mas quando ele caiu na terra, ele foi desprezado. É como se tivesse apodrecido, ficou tão desfigurado. As pessoas olhavam para ele e ninguém sentia qualquer atração, qualquer desejo, qualquer vontade. Mas veio o lavrador, e Jesus disse lá em São João 15, o meu pai é o lavrador. Veio o lavrador e pegou aquela semente que estava morrendo e colocou pessoalmente na terra, plantou na terra. E depois brotou, frutificou e se tornou esta grande árvore. O que eu quero te dizer é o seguinte: Jesus Cristo, ele foi semeado no seio da terra, mas ele já brotou e frutificou. E se você quer fazer o teu ninho, se você quer ter segurança, se você quer ficar protegido, então venha para debaixo dos braços de Jesus Cristo. Coloca a tua vida no seio do Senhor Jesus, e nem a praga, nem o inferno, nem a tempestade, nem o vento, nem a pedra, nem a perseguição, nada te fará mal algum, porque Jesus vai guardar a tua vida poderosamente. Você vai ser uma bênção, você vai estar debaixo da proteção bendita do Senhor Jesus. Se você quiser aquele fruto na terra tão desprezado. Mas olha o que Jesus fez. Eu quero confirmar isso para você em São João 12, 24, porque Jesus tinha noção dessas coisas, para que você se convença de que ele não foi pego de surpresa por nenhuma morte. Ele não ficou vítima dos acontecimentos, como diz aí os falsos profetas. Reverendo Moon diz que Jesus fracassou. Reverendo Moon diz que ele é o novo Cristo. Que Jesus tentou se casar com Maria Madalena para fazer a família perfeita, o novo Adão e a nova Eva, mas fracassou, foi preso, foi morto. Esse Reverendo Moon é endemoniado. É um possesso, um perturbado. Jesus não fracassou coisa nenhuma. Como é que alguém que prevê um fato descreve com riqueza de detalhes 1000 anos antes? Como que alguém que diz tudo que ele falou, prevendo a sua morte desde o início, como que alguém fracassou? Não, o maior sucesso de Jesus foi ele ter vivido sem nenhum pecado, foi ele ter sido santo e perfeito. O maior sucesso de Jesus foi ter voluntariamente ido para aquela cruz. O maior sucesso de Jesus foi ter morrido por nós na cruz do Calvário. É através dele que nós temos a salvação, é através dele que nós temos a vida eterna. E veja a maneira que ele se refere ainda antes da cruz, quando ele estava vivo ainda, em São João 12, versículo 24, Jesus diz assim: na verdade vos digo que
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus não queria casar com Maria Madalena coisa nenhuma. Jesus não queria ser marido de qualquer mulher e ter filhos para fazer uma descendência na terra. Ele sabe que se ele fizer esta opção, vai ficar ele só. Se ele fugir da cruz, ele vai ficar sozinho. Não, mas ele não quer ser o único filho de Deus. Ele quer que Deus tenha muitos filhos. Então voluntariamente ele diz: eu sou o grão de trigo, eu vou cair na terra, eu vou morrer, mas vai brotar a planta e vai produzir muitos grãos. Em outras palavras, eu vou morrer, mas eu vou gerar muitos filhos para Deus. Eu não vou ser mais o único filho de Deus, eu vou poder trazer muitos filhos gerados pelo meu sangue. Jesus regou a própria terra, a sua semeadura, com seu sangue precioso. Não morreu sem querer, não foi vítima de acontecimento nenhum. Ele se esvaziou na cruz propositadamente, sabendo desde o início o que iria acontecer. E agora ele só quer saber de uma coisa: se você quer esta salvação que ele está oferecendo, se você quer receber o sacrifício que ele fez, se você quer entrar no reino de Deus, se você quer entrar no reino de Deus, ouça isso. E quem tiver o Evangelho, acompanha aí, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. A pessoa tem que nascer outra vez. A pessoa tem que ser gerada pelo Espírito e pela palavra. Ainda em João capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Jesus quer te gerar outra vez, não como a primeira vez em que você foi gerado. Ele não está falando para você reencarnar futuramente também, não. Morrer e nascer, quem sabe, um dia. Não. Ele está dizendo para nascer de novo agora. De novo já. Neste momento, enquanto você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito de Deus está pairando sobre a igreja, pairando sobre a tua vida, para te gerar de novo. Você está sendo gerado pela palavra de Deus. Não pela vontade do homem, nem pela vontade da mulher, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Mas você tem agora que crer e nascer de novo, ser gerado outra vez. E agora, para dar prosseguimento a este processo, você tem que se manifestar. O Espírito de Deus, ele quer gerar em você uma nova pessoa. Mas se você não entrar nessa relação íntima com o Espírito de Deus, não vai haver nada, nenhuma geração em você. Do mesmo modo que um homem sozinho não pode gerar um filho, uma mulher sozinha não pode gerar um filho, você não pode nascer de novo sozinho. E o Espírito de Deus, ainda que ele deseje fazer você nascer de novo, se você não entrar nessa relação íntima com o Espírito Santo, você não nasce de novo. Então a decisão tem que ser tua também, para compartilhar esse novo nascimento. Você aceita se você quiser. Aqui diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer dizer, tem que acreditar em Jesus. Qualquer pessoa que o receber, recebe junto o poder de se tornar filho de Deus. É dessa maneira, quer dizer, o processo desse novo nascimento, ele só acontece se você receber Jesus como único Salvador. E ele fez tudo isso com muita antecedência, porque ele sabia que um dia você iria nascer e você iria precisar dessa salvação. Veja, você nem estava pensando em salvação, nem tinha nascido, nem pensava em nascer, e Jesus já sabia que você iria precisar dele. E está valendo até agora. Nós estamos nos chegando até você e te anunciando esta salvação. E se você quiser, você vai nascer de novo. Para receber esta bênção de Deus, você tem que receber antes o Senhor Jesus. Para você ser salvo, você tem que receber antes o Senhor Jesus. Aí sim, você vai nascer outra vez. Ele morreu. Tudo isso foi conquistado pela sua morte na cruz do Calvário. Mas como ele ressuscitou dos mortos, ele tem poder para garantir que é isto mesmo que acontece. Mais ninguém viveu uma vida sem pecado. Mais ninguém morreu na cruz do Calvário. Mais ninguém ressuscitou dos mortos. Mais ninguém pode te garantir esta bênção. Só Ele. Então você tem que recebê-lo. Qualquer pessoa. Pastor, apesar de todos os pecados que eu cometi, de todas as coisas erradas que eu fiz, eu posso ser perdoado e me tornar filho de Deus? Pode. Pastor, ainda que eu tenha sido uma pessoa tão ruim, ainda que eu mesmo já tenha diversas vezes falado mal do caminho, falado mal da igreja, falado mal do evangelho, falado mal dos pastores, falado até mal do próprio Senhor Jesus, ainda assim, há esperança para mim? Se você crer nesta palavra aqui, se você receber Jesus, se você se entregar para Ele, se você crer no nome de Jesus, você vai nascer de novo agora. Já pensou que coisa maravilhosa? Você nascer de novo, começar do zero, uma nova chance, uma chance dada não pelo homem nem pela mulher, uma chance dada pelo próprio Deus, para você começar tudo outra vez, e agora experiente, consciente, sabendo já o que deve fazer, o que não deve, e acumulando aquela experiência do passado. Quer dizer, se você fizer de novo os mesmos erros, é por teimosia, porque agora você já tem noção. Quantas e quantas vezes as pessoas dizem: se eu pudesse voltar o tempo, ia fazer tudo diferente. Pois é, você não pode voltar o tempo, mas você pode começar tudo de novo. Você pode iniciar do zero, com essa experiência grande que você tem agora, mas começando de novo, saindo daqui sem nenhum passado, saindo daqui uma nova criatura, não uma criatura do mundo, mas uma criatura de Deus, uma criatura do céu, se tornar semelhante a Cristo. O que você tem que fazer? Só receber Jesus, não tem outro jeito. Se você não fizer isso, não tem como acontecer esse milagre. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É da vontade de Deus que você nasça de novo, que você saia daqui hoje uma nova criatura, mas não uma criatura do mundo, e sim uma criatura dos céus, filho de Deus, filha de Deus. Tudo o que você precisa fazer é levantar a tua mão e receber Jesus como Salvador. Você que quer um novo começo, uma nova vida, você que quer uma nova chance para acertar mesmo, sair daqui uma nova pessoa, você que quer receber Jesus como teu único Salvador, ergue a tua mão direita assim bem alto, ergue bem alto a tua mão. Isso, você vai sair daqui uma nova pessoa. Continua com a tua mão erguida. Muito bem, todos vocês que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo, venham para cá.
Você está recebendo o Senhor Jesus. Você está recebendo o poder de se tornar filho de Deus. Você está recebendo a virtude de nascer de novo. Você está sendo gerado pela vontade de Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, venha do jeito que você está, venha. Que maravilha, hein? Começar do zero. Você vai sair daqui bebezinho. O corpo é o mesmo, mas nasceu de novo. Gerado pelo Espírito de Deus. Você vai ser filho de Deus, filha de Deus agora. E você que já é filho de Deus, filha de Deus. Você viu que besteira que aquela geração de Jesus fez? Zombava dele, escarnecia, desprezava, não acreditava quem ele era. Humilhou Jesus. Você que já conhece a palavra, já faz parte do povo de Deus. Você não pode continuar fazendo as coisas que você está fazendo, porque isso humilha o Senhor Jesus. Faz com que o nome de Jesus seja zombado e escarnecido. E esse daí é crente? Essa daí é crente? Jesus está sendo blasfemado, sabe? As pessoas estão meneando a cabeça dizendo... As pessoas estão duvidando de Jesus por tua causa. Por causa das coisas que você anda fazendo. E você precisa agora consertar a tua vida e se tornar filho de Deus de verdade. Quero deixar claro uma coisa. Não estou aqui para apontar defeito nem julgar ninguém. Só estou aqui para anunciar a palavra. Deus não quer que você, como filho, como filha que Ele gerou, viva como os ímpios aí fora. Deus não quer que você pratique as mesmas obras das trevas, sendo filho de Deus, conhecendo a palavra, conhecendo o Evangelho. Você acha que o Espírito Santo se alegra de ver uma pessoa que foi gerada pelo seu Espírito, uma pessoa que nasceu de novo, voltando a fumar, voltando a beber, voltando a falar palavrões, mentindo adoidado, fazendo coisas erradas? Você acha que Deus é glorificado com isso? Não estou te julgando coisa nenhuma. É o Espírito de Deus que está colocando isso para você. É assim que você quer viver? Ou você quer ser igual ao verdadeiro Filho de Deus? Santo como o Senhor Jesus? Puro como o Senhor Jesus? Pastor João Ribe, é o que eu quero, mas eu não consigo. Mas Jesus conquistou para você essa santificação. O Evangelho diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E você acha que tamanho sacrifício, tanto sofrimento declarado aqui nas Escrituras, passado a cada um de nós com riqueza de detalhes, você acha que Deus vai desprezar tudo aquilo? Você acha que Deus não vai levar em consideração o poder do sangue de Jesus para restaurar a tua vida? Deus quer te restaurar. O sangue de Jesus quer te restaurar. Ele quer te renovar, voltar a te dar a alegria da salvação. Fazer você sair daqui hoje sem nenhum pecado. Você que já conhece a palavra. Você, quem sabe, até já se batizou nas águas, já nasceu da água e do Espírito. Só que você voltou a fazer muitas coisas daí de fora. E está faltando o conserto da tua parte. O mundo não pode continuar blasfemando do Senhor Jesus, zombando e escarnecendo dele por tua causa. Você precisa se consertar. E aqueles que se humilham são exaltados. Aqueles que se colocam diante do altar dizendo: ah, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas culpas, me conserta. Esses são abençoados. Olha, eu nem fiz o convite, já tem pessoas vindo para frente. Faça isso. Você sente necessidade de, apesar de ser filho de Deus, você sente necessidade de purificação? Sente isso? O Espírito de Deus está te cobrando isso? Então não fique no seu lugar. Venha aqui para frente agora em nome de Jesus. Venha. Ninguém vai escarnecer nem zombar de Jesus. Não
por tua causa. Pelo contrário, através de você, o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Jesus fez você nascer de novo para você ser uma bênção nesta terra, para ser grande neste mundo, para anunciar as coisas de Deus, as coisas do alto. O Espírito Santo diz que muitas outras pessoas precisam vir aqui na frente. Ele não quer que você fique retido no teu lugar e nem que perca a tua bênção. Então não fica não, vem aqui para frente. Isso, venha, porque é o Espírito de Deus que está te chamando. Oh glória, oh glória. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Isso, venha. Dobre o teu joelho comigo aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração, feche os teus olhos e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu sei que eu também pareço um fruto que caiu na terra e ninguém dá valor. Olhando para mim, me desprezam, mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer de mim uma bênção. O Salmo 22 declarou que uma semente te servirá, e eu sou esta semente. Eu também quero produzir muitos frutos. Por isso agora, vem me regar com o sangue de Jesus e com a água da vida. Vem agora pairar sobre mim com teu Espírito Santo, para que eu nasça de novo, para que eu me torne agora uma nova pessoa. Meu Pai querido, meu Deus amado, faz esta obra de restauração e de salvação na minha vida, porque eu quero ser, a partir de hoje, uma pessoa que pertence verdadeiramente à tua família. Eu quero ser irmão de Jesus. Eu quero pertencer à família de Deus. Meu Pai querido, meu Deus amado, venha abençoar a minha vida em nome de Jesus, confirmando a minha salvação para sempre. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.